Bom, pessoal, sou o professor Thiago Castro, dando sequência aqui à nossa terceira aula de teoria eletromagnética. Nessa aula a gente vai abordar a seção 2.1.4 do Griffiths e a gente vai falar sobre a situação em que a gente tem uma distribuição de cargas que é contínua, tá? Então a gente está falando de algo diferente do que simplesmente somar o efeito de cargas pontuais. A gente está falando, por exemplo, da situação em que a gente tem a carga espalhada em uma superfície, um fio condutor, ou, aliás, um fio qualquer, né, em um certo volume e assim sucessivamente, tá? Então a gente vai falar sobre distribuições de carga, que são distribuições contínuas, tá? Se a gente lembrar da minha última videoaula, eu tratei do campo elétrico, né, a gente chegou nessa expressão aqui para o campo elétrico. Só que para abordar esse tópico, eu assumi que essas cargas QI, elas eram cargas pontuais distribuídas no espaço. Então, por isso que eu cheguei, né, nesse somatório, tá? Mas a gente pode fazer algo análogo para o caso que eu tenho uma distribuição que não é discreta, mas uma distribuição contínua. Por exemplo, isso que eu desenho aqui ao lado nesse sistema de coordenadas x, y, z, né? Eu tenho aqui um certo volume aqui de cargas, tá? Então, para isso, eu posso imaginar, né, que cada pedacinho que eu tenho aqui desse volume, tá? Ele vai ter uma certa carga dq, tá? E essa carga dq vai fazer o papel dessa carga QI que eu tinha abordado anteriormente, tá? Então, na verdade, é só reescrever a expressão trocando esse somatório por uma integral. Então, o campo elétrico, nesse caso, uma distribuição contínua, de forma geral, ele vai ser 1 sobre 4πε0, isso não muda, né? No lugar desse somatório, eu vou ter uma integral, né, sobre, que vai estar somando o quê? Cada uma dessas cargas QI vai ser, na verdade, uma carga dQ, tá? Eu vou somar todas elas. Esse RI que aparece aqui na expressão, eu vou tirar esse I, já que eu não estou somando coisas individuais. Então ele vai ficar um R chapéu somente. E esse R I ao quadrado, R cursivo, vai ficar só sem o I, tá bom? Então esse é o caso que a gente tem para uma distribuição contínua, tá? Mas eu consigo melhorar isso ainda, eu consigo escrever esse dq de uma forma mais ligada com a simetria da carga que eu estou tratando. Tá? A gente vai ver aqui no nosso curso que essa carga ela pode estar distribuída em um fio, né? Pode estar distribuída em uma superfície e pode estar distribuída também num volume. Tá? Então, vamos imaginar o primeiro caso, né, que a gente tem a carga em uma linha, que é esse caso aqui, ó. Então, o que eu desenhei? Desenhei um sistema de coordenadas e aqui imagina que eu tenha essa carga, essa linha, ela está carregada, tem uma linha carregada, tá? Então, e eu conheço aqui dessa linha que ela tem uma densidade de cargas dq. O que significa isso, né? O que é a densidade de cargas de, desculpe, lambda? Significa que eu tenho uma densidade de cargas, uma quantidade de cargas dq em um comprimento dl, tá certo? Então isso significa que o meu dq ele é lambda dl, tá bom? Então eu posso colocar isso na minha expressão anterior, né? Então o que eu estou fazendo aqui, se eu olhar para o meu desenho novamente, é tentar descobrir quanto que vale o campo elétrico nesse ponto P, dado que eu tenho diversos pedacinhos aqui desse fio, vamos imaginar esse pedacinho aqui, contribuindo, né, com um certo valor de carga para eu descobrir quanto vale, na verdade, o campo elétrico nesse ponto
P, que está uma distância que é relativa ao vetor R em relação à origem, tá? Então eu teria que saber sempre para todos os pontos aqui dessa distribuição quanto que vale esse R cursivo para cada um desses pontos, tá? Então voltando na nossa expressão, né, aquela que eu escrevi anteriormente, eu tinha escrito isso aqui, ó, E igual 1 sobre 4πε0, integral de 1 sobre, posso escrever ela assim também, 1 sobre r quadrado, r chapéu dq, onde aparece esse dq, tá? Aqui, eu vou substituir por isso, tá bom? Então, para o caso de um fio condutor, não é condutor, na verdade, de um fio, né? Distribuição de cargas linear, eu vou ter isso, uma integral sobre toda essa extensão do fio de lambda r ao quadrado, r cursivo ao quadrado, r cursivo ao quadrado, r chapéu, vou deixar um espacinho aqui, vou explicar por quê, e dl. Esse espaço que eu deixei é para enfatizar que esse lambda, ele vai ser função, na verdade, desse r', tá? Vai ser função do r', tá ok? Porque esse ponto de carga ele não depende de onde eu escolhi minha origem, que está aqui, e nem de onde eu escolhi meu ponto para descobrir o campo elétrico, que está ali. Tá? Ele só depende do R'. Então, eu escrevo ele assim. Deixa eu mudar de cor aqui. Ele depende do R', tá bom? Então, essa daqui é a minha distribuição de cargas para o caso linear, né? E reparem também o seguinte, eu estou integrando essa distribuição de cargas, e ela também, essa integral, ela não vai depender do ponto que eu escolhi aqui, o ponto P, como sendo o ponto que eu quero encontrar o campo elétrico, e nem, muito menos, também da origem, ela só depende, por causa da minha integral, da distância da origem até o ponto que eu quero calcular. Então, na verdade, esse R ele também tem uma linha, tá? Ele está relacionado com as coordenadas linha e não com as coordenadas do ponto P, tá certo? Então, seguindo, porque a gente consegue fazer mais coisas, para o outro caso em que eu tenho uma distribuição de cargas que seja superficial. Então, imagine que eu tenho uma certa folha aqui, ela está carregada com a densidade de cargas sigma, tá? Então, essa densidade de carga sigma, ela é, na verdade, deixa eu mudar de cor, ela é uma razão entre a carga sobre uma área, tá certo? Como eu estou com essas coordenadas aqui vão depender do ponto fonte, então eu já vou botar logo um linha aqui para a gente, tá? Então, a sequência disso é que o Q vai ser igual a um sigma dA, tá bom? Então, reescrevendo aquela nossa expressão do campo elétrico, para o caso da densidade superficial, o campo elétrico vai ser 1 sobre 4πε0. Aqui eu já vou ter uma integral, deixa eu só, vou reescrever, né, do jeito original, só para a gente não se perder. Vai ser 1 sobre r ao quadrado, r chapéu cursivo dq, onde tem esse dq e eu vou substituir por isso, né? Então, o campo elétrico em um determinado ponto P, eu vou desenhar ali no meu, no meu desenho do plano do espaço cartesiano, vai ser 1 sobre 4πε0, uma integral que vai ser de área, porque eu tenho aqui um dA que é de área, né? Então vai ser uma integral dupla, mas eu vou escrever ela como sendo essa integral, vou botar um S aqui que é de área, tá bom? Desculpa. Então vou ficar no lugar
do meu dq vai ser quem? Vai ser sigma, deixa eu botar um parênteses aqui, dA', né? Aliás, estou esquecendo aqui do meu R, estou esquecendo do meu R vetor unitário, dA', dividido pelo vetor R ao quadrado. Mais uma vez, né, essa densidade de cargas ela só vai depender, né, de um vetor ligando a origem até esse ponto, que seria um R', tá? Ela não vai depender se eu escolher, por exemplo, o meu ponto que eu quero calcular o campo elétrico aqui, porque esse ponto ele vai depender do R, tá? Só vai depender, na verdade, da separação entre esse ponto de carga e esse ponto que eu escolhi para calcular o campo elétrico. Então esse sigma ele também depende do R', tá? Então essa é a expressão para o cálculo do campo elétrico para uma distribuição de cargas que seja superficial, a superfície que eu estou tratando, tá? E por fim, também tem para o caso volumétrico, né? Imagina que eu tenho uma distribuição de cargas que é um volume, não é uma área, tá? Isso aqui tem as três dimensões, né? E aí ela tem uma densidade de cargas sigma, não, desculpa, ρ, tá? Então, significa que esse ρ, ele é a quantidade de cargas dq distribuída em um certo volume de tal linha, tá? Lembre-se que esse tal aqui no nosso curso, ele é só uma observação, aqui, ó. Deixa eu esquecer, essa cor é difícil de ver. Esse d tal linha, ele na verdade é dx linha, dy linha, dz linha, tá? Só para lembrar vocês. Então, o dq vai ser densidade de tal. Então, aquela expressão que a gente escreveu para o campo elétrico, para o caso de uma distribuição volumétrica, ela vai ser 1 sobre 4π ε0, uma integral no volume, significa uma integral tripla, né? Onde tem o dq, eu vou colocar ρ, que depende de alguma certa variável, r chapéu, r ao quadrado, de tal linha. E mais uma vez, não se engane, esse ponto aqui onde eu tenho a minha carga, né, ele só depende da distância desse ponto até a origem, então que é um R'. Não depende de onde eu escolhi para calcular o campo elétrico, que seria o outro R sem linha, tá? E o campo elétrico em si, ele vai depender dessa distância da fonte de carga até o ponto que eu estou calculando o campo elétrico, que é o ponto P, tá bom? Então, esse ρ que aparece, ele depende também do R', tá certo? Então, essa aqui é a nossa expressão para uma distribuição volumétrica de cargas, beleza?